que hoje trouxe a palavra de Deus? Nós vamos falar várias palavras. Se você tiver dificuldade de abrir rápido, eu vou pedir que hoje, então, você anote. Se você não tiver uma caneta, a gente vai colocar tudo na igreja. Tá? Agora, se você já quiser abrir, você pode abrir no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 29. Nós vamos ler 29 e 30. Você vai colocar a palavra de Deus sobre o seu coração. Se você esqueceu a Bíblia, põe a mão sobre o seu coração. Nós vamos pedir para que Deus ele venha falar conosco a mensagem que Ele deseja nos enviar nesta manhã. Amém, pessoal? Que o Senhor venha com o teu poder neste momento, Senhor, através da tua palavra. Que o Senhor venha transformar vidas nesta manhã. Abra, Senhor, eu te peço, os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que a gente possa ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Que não seja o homem a ministrar e nem aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir para estarmos no centro da tua vontade, Pai. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos e pedimos, Senhor, repreenda tudo aquilo que queira impedir o teu trabalhar nesta manhã. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Bom, coloca aqui um pouquinho de lado. Deixa eu falar uma coisa para você. No Antigo Testamento, e a gente já leu muitas vezes, né? Os escolhidos do Senhor, eles eram chamados do quê? Povo de Deus. Então, os escolhidos do Senhor era chamado de povo de Deus. E o povo de Deus, ele veio da promessa que Deus fez a Abraão, quando ele foi chamado, ele deu um passo de obediência. E isso é o que faz, né, com que o coração de Deus olhe ali e se alegre com a obediência. E aí, o Senhor ele falou para Abraão deixar o passado dele, deixar tudo para trás e começar uma nova vida, um lugar onde Deus iria mostrar. Então Abraão foi obediente, Abraão confiou, porque Deus não falou aonde ele iria, ele falou que ele iria mostrar. E por causa da obediência de Abraão, Deus ele faz a promessa, né? Você lembra quando ele fala para Abraão olhar no céu e fala assim: vê se você pode contar as estrelas do céu. E Deus promete que a descendência de Abraão, né, seria numerosa, e o povo de Deus viria a partir de Abraão. Então Deus forma ali o seu povo, né, a partir de Abraão, quando ele promete, né, que a descendência de Abraão ali seria uma grande nação. Agora eu te pergunto, quem acha um privilégio ser chamado, né, ser chamado como povo de Deus? Quem acha que é um privilégio? Levanta sua mão. É um privilégio, pessoal? Segura essa palavra aqui que eu vou te dar, ó. Deuteronômio 14:2. Olha o que fala, ó. Pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus, dentre todos os povos da face da terra. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro particular. Olha só, não é uma palavra maravilhosa? Então o povo de Deus tinha essa promessa aí de que seria o quê? O tesouro particular de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Tem pessoas que às vezes pensam que elas não têm valor. Elas vivem uma vida como se elas não tivessem valor. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, olha o que a palavra de Deus está falando. Que Deus quer que você seja o tesouro particular dele, o povo dele. Não é maravilhoso? Quem acha que é maravilhoso? Gente, dá para melhorar. Espera que dá para ficar melhor.
Porque com Deus é assim. Com Deus aquilo que é bom, Deus consegue deixar ainda o quê? Melhor. Então, vamos entender. No Antigo Testamento, Deus faz um povo para Ele. Mas aí, Ele envia Jesus. E aí, no Novo Testamento, Deus faz um corpo. Olha só. Falei que dá para ficar melhor. É ou não é? Dá para ficar melhor? E aí ele já trata mais como um povo, porque o povo, apesar de ser um privilégio, é um povo. Ali é o povo e aqui é Deus. Certo? Mas quando ele fala que agora vocês são o corpo dele, vocês não estão mais separados. Você consegue entender isso? Que coisa maravilhosa, né? Ele não trata a gente mais como um povo. Agora a gente é o corpo, né? A gente é o corpo. E nesse corpo Deus constituiu o Senhor Jesus como o cabeça, que é aquele que tem o controle, é aquele que tem o domínio. Não é assim? Você não tem um corpo aí? É sua mão faz, ó, minha mão está aqui, ó, pegando esse óleo, porque a minha cabeça enviou a mensagem para que minha mão fizesse isso. E nesse corpo que Deus constituiu, o cabeça é quem? É Cristo, né? E aí, a igreja é criada, né? E isso é muito maravilhoso, porque eu fiquei olhando e eu falei assim, puxa vida, antigamente no Antigo Testamento, o povo de Deus, eles eram ligados, né, conectados, porque era a descendência de Abraão. Então eles eram ligados pelo sangue de Abraão, pelo sangue de Abraão. Então da descendência de Abraão veio o povo de Deus. Vem Abraão, Isaac, Jacó, vem trocentos filhos, ali vai nascendo, da descendência de Abraão. Então, eles eram ligados pelo sangue de Abraão. E eles, né, valorizavam muito isso, era um privilégio ali fazer parte, né, ter o sangue de quem? De Abraão. Agora, como igreja, nós somos conectados, interligados pelo sangue de quem? De Cristo. Então, o sangue de Cristo é aquele que circula na igreja, que dá vida na igreja. Se as pessoas achavam um privilégio ter o sangue de Abraão, você pode se sentir muito especial, porque existe o sangue de Cristo que foi derramado por amor de nós. E esse sangue é o sangue que traz vida para a igreja, é o sangue que circula, né, na igreja. E isso é muito interessante, porque antigamente o povo poderia se dispersar, como aconteceu muitas vezes, e eles se dispersavam. Mas vamos parar para pensar na lógica que Deus criou, a lógica do corpo. Será que o corpo tem como se dispersar? Por exemplo, hoje eu levantei, mas a minha perna estava com sono, eu deixei ela em casa. Dá para desconectar? Eu estou com dor, está com dor no braço. Por que você não deixou o braço em casa? Viesse em braço. Dá para se desconectar? Não dá para se desconectar. A lógica do povo, o povo poderia ir para onde eles queriam. Mas na lógica do corpo, o corpo pode se desconectar? Não pode. Porque o corpo, ele é o corpo, a engrenagem. Então o corpo, ele funciona, ele caminha junto, ele vive totalmente junto com a direção de quem? Com a direção da cabeça. Que não
caso do corpo da igreja, o nosso corpo espiritual, é a direção do Senhor Jesus. Então, para pensar, será lindo, né, a gente ser chamado de povo de Deus? Ah, você é um tesouro particular. O tesouro particular é guardado por Deus, mas está lá. O tesouro não faz parte de Deus, mesmo sendo muito importante. Então eu tenho aqui, por exemplo, esse anel. Vamos supor que ele seja um tesouro. Ele pode ser muito valioso, esse anel, mas ele é parte do meu corpo? Não. Eu posso tirar esse anel, colocar esse anel. Ele pode ser muito importante, mas ele é parte do corpo? Agora, e o dedo? O que é mais importante, o anel ou o dedo? Por isso que eu falei que dava para ficar melhor. Porque Deus nos chama para a gente ser parte dele. Olha o que fala em Efésios 5, 29, que eu pedi para você abrir aí. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Olha que forte. Então, gente, para pensar. Ser o corpo de Cristo. E ele fala que nunca ninguém odiou o corpo. Uma pessoa saudável, né? Lógico, uma pessoa doente, uma pessoa endemoniada, como o pastor da outra vez, foi se matar, querer machucar o corpo porque ela estava doente. Mas uma pessoa saudável, ela jamais vai destruir o corpo. Não é isso? Até no exemplo dessa palavra em si, ele fala depois também sobre casamento, falando sobre o cuidado necessário do corpo, né? Quando ele compara Cristo, né, que cuida da igreja, com o marido, enfim. Mas é muito especial quando a gente olha, sabe o que eu percebo? Eu falo assim, ser o corpo de Cristo. Fala isso com a pessoa do seu lado. Fala assim, ó, ser o corpo de Cristo. Ser o corpo de Cristo. É viver com a certeza de estar sendo cuidado pelo Senhor. Olha que coisa linda. Ser o corpo de Cristo é saber que você vai ser cuidado o tempo todo. Então, esse tesouro, eu chego em casa, eu coloco lá na caixinha e ele fica lá. Agora, esse dedo, ele vai estar comigo o tempo todo. Aonde eu estiver, vai estar comigo. Você tem que entender o que é ser corpo de Cristo. Quando a gente fala ser corpo, às vezes você olha de forma superficial. Ah, ser corpo. Não, você precisa compreender a importância de ser corpo, o que é ser corpo. E é por isso que nós vamos falar 3 lições. Nós vamos ensinar agora 3 lições que você precisa aprender sobre o corpo de Cristo. Amém, pessoal? A primeira lição, levanta aí, número 1. Levanta aí, dedão lá em cima, número 1. Você vai repetir para guardar no teu coração. O corpo vive sem o membro. Mas o membro não vive sem o corpo. Baixa a mão aí. Por que é importante a gente entender isso? Se eu perder esse dedo, eu continuo vivendo. E o dedo? Será que ele continua vivendo? O dedo morre. E uma das maiores estratégias do inimigo é fazer com que o membro abandone o corpo. A gente vê as pessoas abandonando o corpo. E quem morre é o corpo?
quem morre é o membro que quer se desconectar do corpo. Isso acontece principalmente por causa do pecado. Nunca é assim, eu vou sair da igreja porque eu sou tão feliz aqui. Para quê? Não tem lógica. A pessoa sai porque, apesar de ela ter a felicidade aqui, a carne dela quer pecar. E aí ela sai para pecar, ou ela deixa o pecado entrar. E aí ela não luta contra o pecado destrói ela, faz ela se desconectar. Gente, vamos entender uma coisa aqui. Você tem que entender a gravidade do pecado como uma doença horrível. Vamos enxergar a gravidade do pecado como, por exemplo, a seriedade de um câncer. Para você conseguir entender. Pensa na seriedade de um câncer. Se você não tira o câncer tira você da vida. É mais ou menos assim. A seriedade de um câncer, assim é o pecado. Você tem um câncer aqui. Se você deixa o câncer, que é o pecado, acontecer, você tem que lutar para não trazer o câncer. Porque se acontecer, você tem que tratar e buscar cura. Se você não fizer isso, esse câncer vai roubar de você a vida. Não é assim? É ou não é? As pessoas, elas não entendem. Elas não entendem que o pecado, ele é o câncer do corpo de Cristo. Ele é o câncer que quer destruir os membros do Senhor. Você tem que compreender isso. Olha o que a Bíblia fala sobre pecado. Fala assim em 1 Coríntios 6. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz. O que é uma meretriz? Uma prostituta. Então ele está dando um exemplo do pecado aqui, né? Ele fala, você vai pegar você, que foi chamado para ser o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, e vai se tornar o quê? Membro do pecado. Meu amado, não tem. Se você é membro do pecado, você é membro do corpo do diabo. Você já parou para pensar? Porque existe muro. Existe um semideus, semidiabo. Existe isso? Não existe. O que existe? Deus ou diabo. E você foi chamado para ser corpo, ser membro do corpo. Você pode ser membro do corpo de quem? De Cristo, ou ser membro do corpo do diabo. Porque quando você peca, você se desconecta do corpo de Cristo. Quando você não busca a cura, o conserto, você se desconecta. Quando você aceita, não, eu vou viver uma vida de pecado, você se desconecta do corpo de Cristo. Você aí é arrancado do corpo de Cristo para fazer parte de um corpo de morte. Você sai do corpo da vida para viver a morte. A palavra continua falando assim: ou não sabeis que aquele que se ajunta com meretriz faz um corpo só com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. A gente tem que decidir do que a gente vai fazer parte. A gente só não pode se enganar. O que é se enganar? Eu quero viver uma vida no pecado, mas eu quero ser corpo de Cristo. É possível? Não. Se hoje você estiver aqui vivendo uma vida no pecado, para você ser corpo de Cristo, você precisa se curar, se tratar, abandonar o pecado, buscar ajuda, para você então poder fazer parte do corpo. Agora é engraçado as pessoas falarem: eu sou filho de Deus, se os seus atos, se a sua
na boca está: eu sou filho de Deus. Todo mundo fala que é filho de Deus, sem com que as suas atitudes estejam ligadas na direção do cabeça que é Cristo. Não, eu sou filho de Deus, mas se você é dirigido pelo diabo, o seu cabeça é outro, o teu corpo é outro. Você tem que entender isso e falar: pô, eu quero ser corpo de Cristo. Eu posso seguir uma vida sem o corpo do diabo. Você consegue entender isso, igreja? Isso é muito importante. Então, a gente precisa entender isso. Se o membro cai no pecado, ele não vai se permitir ser curado, mais cedo ou mais tarde ele se retira do corpo, está fora do corpo, porque o sangue de Cristo parou de circular. E é triste, né? É triste, porque se você, falando agora no corpo humano, se o seu dedo gangrena, apodrece, você tem que cortar, é doloroso. Todo o corpo o quê? Sente a dor. É ou não é? Todo o corpo sente a dor. E só a dor? Não, no dia a dia, todo o corpo vai sentir o quê? A falta. Todo o corpo vai sentir a falta. Todo o corpo vai sentir. Mas verdadeiramente quem vai morrer é quem? O membro que se desconectou. O corpo sentindo a saudade, sentindo a falta, sentindo a dor, permanece o quê? Isso. Assim é a igreja. Pessoas vão, pessoas vêm, e a igreja continua onde? No mesmo lugar. Pregando o quê? A mesma palavra. Porque o corpo de Cristo depende do cabeça. Então, a gente vê que é triste. Eu lembro um dia em que um conhecido nosso, né, ele cortou o dedo fora, na serra. Primeira atitude da gente foi pegar o dedo para tentar levar e tentar fazer uma cirurgia, colocar de volta. E quando a gente chegou lá, a notícia foi a seguinte: desconectou, não tem como mais fazer as ligações, não tem mais sangue circulando naquele dedo que foi cortado. Então, olha a importância de você ter o sangue de Cristo, de você estar conectado. Porque se você se desconecta, você perde vida. Entenda uma coisa: se você se desconecta do corpo de Cristo, você perde vida, você morre. Não tem outra coisa. Aquele dedo morreu, foi pro lixo. Então, é sério, estou dando um exemplo sério, porque foi uma coisa que a gente viveu, mas é muito sério, muito triste. Isso não pode acontecer na nossa vida. Amém, pessoal? Número 2, levanta aí. Número 2, repete assim: cada membro precisa assumir a responsabilidade de fazer sacrifícios necessários para manter o corpo saudável. Então, entenda uma coisa: cada membro precisa assumir a responsabilidade de fazer os sacrifícios necessários para o corpo ficar saudável. A gente precisa, como membro do corpo de Cristo, entender que sacrifícios precisarão ser feitos para o corpo ficar bem, para o corpo ficar saudável. E eu vou citar um deles, que é um dos mais importantes. E são muitos sacrifícios, eu darei uma lista aqui para você. Mas você vai assistindo os cultos que a gente vai falando, você vai juntando as informações. Mas hoje eu quero falar sobre um dos principais, que é a união. Presta muita atenção. Dentre os diversos sacrifícios que você tem que fazer para manter o corpo saudável, você vai ter que se esforçar em viver em união.
Puxa, união, uma palavra tão linda, não é, gente? Fala. União. Não é linda essa frase? Poderia ser mais fácil viver em união. Mas a verdade é que não. Não é fácil viver em união. Só que se você se esforçar, a palavra de Deus garante que vai ser doce e agradável viver em união. Não é fácil. Porque viver em união é estar ali, ó, vários pensamentos, mas tudo com o mesmo objetivo. São vários pensamentos, várias pessoas, mas que fazem parte de um só corpo. Não é fácil viver em união, mas se você se esforçar, bom e agradável, é que os irmãos o quê? Vivam em união. Então pode ser difícil, mas se você se esforça, vai se tornando doce e agradável. Igual ter filhos. É fácil? Quem tem filhos? É facinho, né? Tranquilo ter filho, né? Não, é o quê? É difícil, mas você não desiste dos seus filhos. Pelo contrário, no dia das mães você fica lá, conosco é agradável. O filhinho fala, você olha seu filho crescendo, vencendo na vida, você fica, é tão doce e agradável. Mas é difícil também. Você consegue entender? Conseguiu entender? É difícil e é doce e agradável se você se esforçar. A gente precisa se esforçar. Amém, pessoal? Mas eu prefiro viver sozinho mesmo, pastor. Eu busco sozinho, eu oro sozinho, eu vivo minha vida sozinho, não preciso nem ir para a igreja. Sozinho você não é a igreja. Sozinho você não é a igreja. Você sozinho, você busca Deus e fala, Senhor, eu sou o templo do Espírito Santo, ok? O Espírito Santo vem, ok? Mas a função da igreja é estar junto, é ser conjunto. Está conseguindo entender a função da igreja? Jesus precisava dos discípulos? Francamente, quem acha que Jesus precisava dos discípulos? Ele é louco para levantar a mão? Só. Eu falar que está errado? Não? Todo mundo acertou. Jesus não precisava dos discípulos. Aliás, Jesus faria tudo tão mais rápido. Imagina você que tem a mania, tem alguns colegas assim, sanguíneos, que tem a mania de falar assim, não, eu resolvo tudo sozinha, é mais rápido que eu faço, eu não vou pedir ajuda. Jesus foi assim? Não. Ele poderia, porque de fato, diferente de nós humanos, Jesus de fato não precisava dos discípulos, mas ele iria criar a igreja, e para criar a igreja ele precisou demonstrar a igreja na prática. Ele fazia tudo na prática. Tem que se batizar? É aonde? É na prática. Mas não tem pecado, não tem lógica. É aonde? Na prática. É para ungir o pé? Vamos aqui lavar o pé dos discípulos. Mas o Senhor é o Senhor. Mas eu estou ensinando humildade, eu estou ensinando que o menor aqui será maior no céu. Você entende? Tudo na prática. Porque falar é uma coisa, mas na prática é completamente diferente. Amém, pessoal? E a gente precisa compreender a importância disso, a importância de estarmos na fé. Você precisa compreender. Poxa, eu sou corpo, então eu vou viver em união.
vi como Deus vivia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Viveu junto o tempo inteiro. Desde quando? Desde sempre. Façamos o homem. Deus disse, eu farei. Ele diz o quê? Façamos o homem. Façamos o homem. Então, Deus está acostumado com a comunhão. Deus está acostumado com a comunhão. É assim que as coisas funcionam. É com comunhão. E por que a gente acha que tem que ser diferente? Ah, eu falo sozinho. Eu oro sozinho. Eu vivo sozinho. Eu não preciso orar na igreja. Eu resolvo meus próprios problemas sozinho. Tem gente que vive essa solidão. Que Jesus, que é o único que poderia viver dessa forma, de forma grandiosa, e não viveu. A pessoa acha que era um ser superior. Porque Jesus veio e ensina pra gente como tem que ser. Jesus com o Pai, com o Espírito Santo, vive, né, dessa forma. E as pessoas. Então a gente precisa acordar para a vida, sabe? A gente precisa falar, poxa, peraí, Jesus não precisava, mas estava lá. Por isso que ele é chamado de Emanuel, que é Deus conosco. Não é Deus comigo, é Deus o quê? Conosco. E às vezes a gente pensa, né? Não, eu faço tudo sozinho. Eu faço tudo sozinho. Olha o que a palavra fala em Colossenses 3. Colossenses 3, 12. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha aqui, ó. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente e em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizestes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus e Pai. É um resumão de como que a igreja precisa ser. Ah, mas o meu irmão procura se acertar, conversar, perdoar. Ah, o sacrifício que eu tenho que fazer é só estar em união? Não, é tudo isso que a gente leu, né? Viver em misericórdia, em benignidade, viver na humildade. A humildade é um sacrifício, porque a nossa carne tem um ego forte. A nossa carne quer estar certa sempre. A nossa carne não quer pedir perdão. A nossa carne tem as suas dificuldades, mas tudo isso daqui, ó, seja humilde, seja, sabe, tenha mansidão, tudo isso daí são sacrifícios que a gente precisa fazer para manter a nossa comunhão com o corpo da igreja. Você consegue entender? Isso é muito importante. Amém, pessoal? Então, não adianta, se você tem um pensamento ali solitário, Deus te convida a consertar esse seu pensamento, para você ter o pensamento de Deus. Amém, pessoal? 3, levanta a mãozinha aí. 3, vamos lá. Repete assim: nos tornamos corpo ao nos batizarmos.
Ah, eu vou morrer para o mundo e nascer para Deus. Você se batiza. O batismo é a decisão de se tornar o corpo de Cristo. Agora, e a permanência? É o que vai fazer a gente permanecer sendo o corpo de Cristo? É as nossas decisões, nossas escolhas diárias. Porque você pode vir até, não para tomar um banho, até com uma decisão. Você pode vir, eu quero correr para o mundo, nascer para Cristo. Mas quando você sai lá fora, as coisas lá fora são diferentes de dentro da igreja. As coisas lá fora, elas vêm para tentar te atrair, para tentar te derrubar, para tentar te mudar. E são as suas decisões no dia a dia que vai fazer com que você permaneça sendo o corpo. Não é o suficiente você se tornar o corpo. Você precisa se manter sendo o corpo. Você entende? Decidir ser membro, ok, é o primeiro passo. Mas se manter sendo este membro do corpo de Cristo, é o passo que você vai dar todos os dias. Todos os dias. Você vai ter que fazer escolhas, tomar decisões que vão honrar a sua decisão no seu corpo. Amém, pessoal? Só que tem gente que, assim, apesar da gente viver, né, em união, apesar da palavra de Deus falar que a gente deve viver em união com os nossos irmãos, mas tem gente que não foca aonde tem que focar. E aonde você tem que focar? É no cabeça. Tem gente que foca nos outros membros. Você é membro, você pode focar no membro? Não. Você vai focar onde? No cabeça. Mesmo que você conviva, né, com os membros. Mas o foco tem que estar onde? No cabeça. Tem gente que desfoca no cabeça. Fica focado nas pessoas. Tem gente, por exemplo, que vem para a igreja por causa de um membro. E ela começa a vir para a igreja. Tudo bem você vir por causa de um membro, mas você não pode permanecer por causa de um membro. Você veio porque um amigo seu, um familiar seu te convidou. Você veio por causa dele. Mas aqui você entende que você deve permanecer por causa de Deus. Agora, se você estiver aqui por causa do membro, você um dia não vai estar aqui por essa mesma razão. Por causa de um membro, você também sai da igreja. Ah, não, aquela pessoa fala uma coisa, não gostei disso aqui. Se você estiver aqui na igreja por causa de um membro, um dia você não vai estar. Você consegue entender isso? Então, você precisa compreender isso. Não, nós vivemos em união, mas todos, eu e ela juntas, vamos viver juntas debaixo de quem? Da mesma cabeça. Que vai dar direção, que é Cristo, que vai nos ensinar. Isso faz a gente ser constante. Agora tem gente que vive uma inconstância. A pessoa um dia está na fé, outro dia ela está desanimada. Um dia ela quer servir a Deus e fazer tudo certo, no outro dia ela quer pecar e estragar tudo. A pessoa vive assim, é bom isso? Não. Palavra de Deus fala que a gente não pode ser como um menino. O que é menino? Uma pessoa que não cresce, uma pessoa que não amadurece. Se você abrir Efésios 4:14, diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a junta operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação no amor. Então, que a gente viva isso daqui, A gente não pode mais ser
fazer as coisas certas segundo a palavra de Deus. Você tem que entender que está na hora disso. Você está aqui, você está ouvindo a palavra, você está aprendendo. Jesus está voltando. Jesus não quer que você fica. Jesus quer que você assuma o seu papel para você viver uma vida com Ele aqui na terra, até Ele vir te buscar e você viver aonde? No céu. Mas às vezes você resiste, não quer amadurecer, e aquilo que não amadurece apodrece. Nenhuma fruta ela fica verde para sempre. Ela tem um destino. Entende uma coisa, não dá para ficar para sempre você deixando o diabo segurar de fazer as coisas de Deus. Não dá para sempre você deixar os seus traumas te impedir de avançar com Deus, os seus paradigmas te impedir de prosseguir. Não dá mais, não dá. Você não vai ficar para sempre verde. Você só tem dois destinos: ou você vai amadurecer, ou você vai apodrecer. Ou você vai ser o corpo de Cristo, que é esse corpo ajustado, ligado, unido aqui na fé, com cabeça que é Cristo, dando a direção da sua vida, cuidando de você. Quando eu perguntei se era um privilégio ser corpo de Cristo, você disse que sim. Mas aí às vezes você reluta. Você reluta. Vem o pensamento: eu devo me lançar. Deus lança para você. Você deve se lançar para Ele. Aí ao mesmo tempo vem o pensamento do diabo: não, você já tentou tantas vezes. Não é assim. Você tem que ir do lado contrário. Está na hora de você tomar a decisão da sua vida. Está na hora de você conquistar este lugar, porque este é o lugar que Deus criou para você, para mim, para nós. E por que você vai viver longe deste lugar? Hoje eu conquistando possível pela fé. E eu poderia estar falando, por exemplo, sobre vida financeira, o que normalmente a gente fala, conquistando possível pela fé, porque as bênçãos de Deus são coisas boas para a nossa vida. A gente vive as bênçãos de Deus. Aliás, a gente não conquista, a gente faz o que, Brena? Testemunho. A gente dá testemunho. Quem lembra desses dias? Isso guardou no meu coração. Parece que a partir de hoje eu dou testemunho. Eu dou testemunho das conquistas que o Senhor entrega. É sobre isso. Então, a bênção financeira, ai que legal. Mas isso daí é só coisa que é acrescentada quando você é corpo. Porque se você é corpo, Deus cuida de você em todos os aspectos. Você vai ver na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, todas as áreas da sua vida vão bem. Porque você está ligado, porque papai cuida de você. Amém? Você tem que entender isso. Para de buscar uma coisa ou outra coisa. Para de buscar eu vou buscar o dinheiro, eu vou buscar a restauração da família. Para! Busca ser o quê? O corpo. E o corpo, você ser o corpo de Cristo, Cristo cuida de você, assim, no colo, papai te carrega no colo. Papai te levanta, te carrega aqui, Amém, pessoal?